não dá direito a prestar ao título de médico do esporte, né? Tem que prestar prova. E daqui a alguns anos eu vou estar estudando para prestar, que é uma prova bem difícil, a gente vai ver um pouquinho aqui na apresentação, né? Então, assim, acho que era muito complicado, talvez hoje, a gente tentar fazer algum tema específico sobre medicina do esporte, porque, primeiro, que é uma área extremamente abrangente, e segundo, que eu, pelo menos na minha formação, eu não ouvi a palavra medicina do esporte em nenhum momento, né? Eu tenho 8 anos de formado, e embora não seja tão mais velho que vocês aí, na minha formação eu não tive absolutamente nada de medicina do esporte. Evidentemente que eu não fui atrás na época, porque eu já estava compromissado com a ortopedia desde o primeiro dia de faculdade até o final. Então, assim, é difícil, né? Você tentar explicar para uma pessoa de fora, assim, quando que você vai procurar um médico do esporte? Então, assim, o que é o médico do esporte? O que é a medicina do esporte? Ela tá ligada só, que nem na foto aí, né? Tá ligada só a atletas de alto rendimento, só aquele médico que fica na beira do campo, o cara que vai prestar atendimento só quando for necessário, só para lesões. Então a gente vai trabalhar só em cima de lesões, mas é a parte cirúrgica, a parte de reabilitação, onde que entra o médico do esporte, né? Então acho que essa primeira conversa nossa podia ser bem para esclarecer os horizontes aí, porque talvez vocês sejam perdidos que nem eu na época da faculdade, e não saibam muito bem, né? Então, às vezes, vem com uma cabeça pensando em uma coisa, chega aqui na hora é outra, né? Então, acho que primeiro contato que a gente vai ter, possivelmente conversar, basicamente, assim, esclarecer bem aí o que é medicina, onde que é a área de trabalho do médico, do esporte, do exercício, que é essa terminologia correta, né? Para abrir os horizontes e a gente poder ter uma conversa melhor aí, né? Então, assim, claro que o médico do trabalho, o médico do esporte vai estar relacionado o atleta de alto nível, o atleta de alto rendimento, vai estar na beira do campo, é uma das atuações do médico do esporte, mas não é só isso também, né? E também, assim como na cabeça de muita gente, principalmente leigos, né? A gente que está ligado à parte acadêmica, vocês como acadêmicos, futuros colegas aí, claro que tem uma visão diferente, mas hoje, se perguntar para um leigo aí, perguntar o que é o médico do esporte, onde que ele age, ele vai falar isso daqui. Ou o médico à beira do campo lá, que vai tratar dos atletas, ou então aquele que vai passar bomba para todo mundo para ficar bolado gigante, e se resume mais ou menos a isso, né? E assim, era até a minha visão, até antes de começar um pouco mais da parte da pós-graduação, a minha visão era bem limitada também. Depois que eu entrei, comecei a ter as aulas, comecei a ter mais contato, comecei a conversar com muita gente, principalmente de São Paulo, né, que é de onde eu venho. Aí os caras me abriram a cabeça, tanto que hoje eu tenho um leque de pacientes e de tratamentos que a gente consegue fazer que é enorme. Que antes eu ficava com a cabeça bem fechada. Então, assim, a nossa atuação vai estar onde? Lá na beira do campo, lá no atleta de alto nível, vai estar dentro das academias, aquelas mudanças de composição corporal, melhora de desempenho. Oi? Não sei se você está passando os slides, mas para mim está no primeiro ainda. Você está passando ou não? Ia passar agora, peraí. Ah, então beleza. Já testa aí, deixa eu ver. Deixa eu abrir de novo aqui, então. Ver se mudou alguma coisa aí. Tá no primeiro ainda? Tá. Passou pro segundo agora. Foi? Isso, Foi. deixa eu abrir aqui para ver se fica. Volta pro primeiro ou tá no segundo? Não, continua na tela de edição. Então vai aqui mesmo. Passou pro terceiro agora. Sim, passou. Então, o que eu estava falando, né? Então, assim, nossa área de atuação vai ser ou lá na beira do campo, né? O leigo, principalmente, ele vai ter o que na cabeça? Que o médico do esporte é o médico que está ligado ao atleta de alto rendimento, que está na beira do campo, que é contratado para qualquer jogo que tem que ter, pela legislação, né? Ou então, o médico que vai prescrever esteroide anabolizante para todo mundo que quiser e precisar. O cara que vai estar ligado à academia sempre, né? E foi o que eu falei, o horizonte que a gente tem dentro da medicina do trabalho, dentro dessa especialidade que é relativamente nova na medicina, é muito mais amplo do que isso. Então, ela vai passar desde a parte de reabilitação, então o médico, fisiatra está extremamente ligado à parte da medicina do esporte, e não só tratamento, né? Então, a gente vai trabalhar o quê? Em cima da prevenção. Então, pensar no seu Jorge ali, um idoso, empresário que acabou de infartar. Então, assim, será que nós, como médicos do esporte, a gente pode fazer alguma coisa por ele? Será que a gente vai atuar só na parte de lesão? Ou será que isso está mais ligado à parte de ortopedia, está ligado mais à parte de neurologia, está ligado à parte de fisiatria, que é a parte de reabilitação? Então, assim, o espectro que o médico do trabalho ele pode atuar
ele é muito grande, por isso que é muito legal, é muito legal. Hoje, né, eu fico tão encantado quanto quando eu entrei na ortopedia, porque é um mundo completamente diferente, a quantidade de patologia, a quantidade de diagnóstico que a gente faz, o espectro de tratamento é muito grande, você poder trabalhar na prevenção, é a melhor coisa do mundo. Se um paciente lá obeso ou então caquético, e você começar a trabalhar em cima disso, o paciente começar a recuperar, ganhar mais força, começar a melhorar os exames laboratoriais, a gente está trabalhando na prevenção e na promoção de saúde. Então, o médico do trabalho ele entra com uma área muito ampla, e isso que é a parte mais legal de tudo, pelo menos a parte que me encantou, assim, que eu fui procurar pós-graduação para fazer, eu entrei com a cabeça bem fechada, e aí, com o passar do tempo das aulas, conversando com o pessoal, vendo o pessoal na área de atuação, a gente vê que é uma área muito ampla e muito extensa, né? Então a definição, né? O que é a definição do médico do trabalho, da medicina, do médico do esporte, da medicina do esporte, né? Então, uma especialidade médica, médico do esporte, desculpa, gente. Então, uma especialidade médica que inclui segmentos teóricos e práticos de medicina, com o objetivo de investigar a influência do exercício, do treinamento e do esporte sobre as pessoas sadias ou doentes, com a finalidade de prevenir, tratar ou reabilitar. Ou seja, é diferente, por exemplo, da ortopedia, que a gente vai falar única e exclusivamente, não única e exclusivamente, mas 99% de tratamento ou de reabilitação. Aqui a gente pega o paciente sadio. Então, assim, é uma medicina que ela é muito mais difícil, porque a gente está acostumado a pegar o quê? O paciente que vem doente, que vem com alguma queixa no pronto-socorro, no consultório, né? E às vezes, quando você se depara com um paciente que vem procurar o médico do trabalho, aí o médico do esporte. Eu estava lendo médico do trabalho agora há pouco. O médico do esporte, agora há pouco, vocês vão perceber que é diferente. Então, às vezes o paciente ele é sadio, ele não tem queixa nenhuma, mas ele vem com um desejo. E é muito complicado isso também, por quê? Porque você tem que olhar na cara do paciente e, às vezes, falar o que ele não quer ouvir. Nem aquele paciente gordinho que chega lá no consultório e fala que está fazendo dieta há 2 anos, não consegue emagrecer, quando você pega os exames dele, tá tudo alterado, né? Então, assim, você se enganar e enganar ele, não vai te levar a lugar nenhum. E mais importante do que isso, que a gente não vai estar trabalhando em cima da prevenção. E aí que é a beleza do negócio, a gente poder prevenir, nem vai ter alguns slides mais aqui na frente, assim, uns dados que são assustadores, né? Que a gente não tem tanto contato na universidade, na nossa formação, mas que é extremamente importante, né? A gente vê alguma coisa de promoção à saúde, mas a gente não vê na prática como que é pegar o paciente, orientar as recomendações, o quanto de exercício físico, então ele é uma prescrição médica, né? O médico do esporte ele tem que prescrever, e prescrever na receita mesmo, de fato, colocar na receita, imprimir, carimbar e dar na mão do paciente para conscientizar o paciente do que aquilo ali é uma prescrição, é o tratamento para ele. Não só orientar, falar, tem que fazer uma caminhada lá de meia hora por dia no parque, tem que fazer uma academia, tem que fazer alguma coisa. Então, não é muito bem assim que funciona. Então, assim, a área da medicina do esporte é extremamente abrangente, né? Então, assim, o teste de especialidade para médico do esporte, ele abrange todas essas especialidades aí. Então, vai desde da fisiologia do exercício, bioquímica, atividades em altitude, mergulho, lesões por frio por calor, desidratação, hipertermia, hiponatremia, antropometria, e dentre as especialidades médicas, a gente vai estar trabalhando com um pouquinho de cada área. Então, endócrino, cardio, pneumo, ortopedia, que é a minha área boa, né? Neurologia e desde a CLS até a TLS, porque o médico lá na beira do campo, ele tem que saber diagnosticar uma concussão cerebral, ele tem que saber reanimar um paciente num desmaio, né? Numa confusão cerebral, ele vai ter que saber atender o paciente e dar aquele primeiro atendimento, né? Então, por isso que eu falei, nessa primeira aula é difícil tentar escolher algum tema para a gente conversar muito específico, por quê? Porque é extremamente abrangente. Então, assim, para quando a gente entrar nas atividades da liga mesmo, daí a gente começar escolher um tema, começar a discutir cada uma, desde a parte de fisiologia, que minha formação como foi acadêmica, eu tive 1 ano de fisiologia, mas não foi abordado absolutamente nada sobre esses temas que hoje eu tenho que estudar, tenho que pegar o Cécio, tenho que pegar um Guyton da vida e ler, porque, de fato, nossa formação não forneceu nada sobre isso. E aí, quando a gente se depara de frente com o paciente, falta absurdamente muito conhecimento. Então, assim, a medicina do esporte é extremamente abrangente, tem que estudar pra caramba a parte de fisiologia, bioquímica. Eu nunca gostei, tô
tô tendo que me virar agora, estudar depois de velho, mas é o que tem que fazer. Então, botar na cabeça também que o quê? O médico do trabalho sempre vai depender de um atendimento multidisciplinar. A gente nunca vai trabalhar sozinho. O médico do esporte não trabalha sozinho. Por quê? Porque para prescrever uma dieta para o paciente não cabe a mim. Para prescrever um treinamento específico para ele não cabe a mim. A parte de reabilitação também não cabe a mim. Claro que a gente dá as orientações, vamos trabalhar sempre em conjunto. Então, assim, o relacionamento interpessoal tem que ser muito bom, porque a gente vai trabalhar com nutricionista, com preparador físico, com psicólogo, principalmente para usuário de esteroide, então, para o fisioterapeuta, para quando o paciente desenvolver alguma lesão, tiver alguma recuperação. Então, assim, o relacionamento interpessoal é muito importante, porque a gente nunca vai estar sozinho, né? Por mais que a gente coordene todo o atendimento, a gente faça as orientações, a gente sempre vai depender desses profissionais. O paciente que quer emagrecer, não adianta ele se entupir de remédio, não adianta se entupir de esteroide, se ele não estiver fazendo uma dieta bem feita, que é a parte mais importante. Mesma coisa ao contrário, não adianta um fisiculturista chegar lá com 80 quilos, querendo chegar aos 100, se ele não está comendo direito, não está tendo um aporte calórico correto para ele, né? Então, essa relação interpessoal tem que saber trabalhar com pessoas, é muito importante. Quando a gente junta isso tudo dentro de uma equipe, com certeza fica muito mais fácil de trabalhar, né? Então, por que existe tanto, começou a existir, né, com o surgimento da medicina do esporte, por que começou a ter todo esse cuidado? Porque a gente está falando do maior órgão endócrino do corpo, então, que é o músculo, é o sistema muscular, é o maior órgão endócrino do nosso organismo. Então, esse é um conceito que é novíssimo, ele começou a surgir em 2019, mais ou menos, antes disso ninguém falava disso, né? E qual que é a maior vantagem do músculo em comparação com as outras glândulas que a gente tem? Então, em comparação com o timo, com o ovário, com o testículo, com a tireoide, que essas glândulas, elas funcionam independente da gente querer ou não. Então, assim, a gente não pode controlar a tireoide para ela secretar mais ou menos, a gente não pode controlar o testículo para ele secretar mais hormônios ou menos. E elas funcionam todas por feedback negativo. Então, a gente faz o exame de sangue lá, o LH, o FSH está baixo, e aí vai uma resposta via feedback negativo. Diferente do músculo, né? O músculo, o que a gente faz? A gente controla ele. Então, assim, a secreção hormonal das citocinas e miocinas, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí, do músculo, ela está única e exclusivamente ligada à contração dele. Então, a gente sabe o que fazer para ativar o músculo, a gente sabe o que fazer para ativar esse órgão, que é nada mais nada menos do que contração excêntrica, né? Então, assim, a gente pode manipular essa secreção hormonal que vem dos músculos, né? Coisa que a gente não consegue fazer com os outros órgãos, com as outras glândulas. E, assim, as importâncias das citocinas, das miocinas, das interleucinas, de tudo que é secretado pela contração do músculo, ela não é importante única e exclusivamente de ação local. Não é única e exclusivamente para o músculo, mas sim para o corpo inteiro. Então, a gente vê reversão de síndrome metabólica, vê melhora da resistência insulínica, entre melhora do padrão inflamatório do paciente, tudo por causa da ação das citocinas e das miocinas e dos hormônios estão ligadas única e diretamente com o músculo. E a gente pode controlar essa variável, essa que é a beleza da coisa. Então, assim, a gente, como médico do esporte, prescrever atividade física para quem precisar, basicamente todo mundo, é muito bom você ver o resultado dos pacientes, né? Então, esse já é um conceito que não é de hoje, né? Então, ele já vem desde lá de trás. Então, em 1700, Rousseau já falava que minha mente trabalha somente com as minhas pernas. Então, ele ligado, ele ligou, na realidade, né? Ele fez uma correlação entre a cabeça dele funcionar bem, junto com o músculo dele, junto com o sistema músculo-esquelético dele funcionando bem. Nietzsche, em 1900, mesma coisa, né? Todos os meus verdadeiros grandes pensamentos foram concebidos enquanto caminhava. Então, tem uma relação clara entre a mente funcionar bem, entre o corpo funcionar bem e a gente tá fazendo atividade física, a gente ter o músculo funcionante, a gente ter as secreções dos hormônios como miocinas e citocinas e diminuição do processo inflamatório. E, mais recentemente, Steve Jobs, né? Que todas as reuniões que ele tinha, todas as decisões que ele precisava tomar, ele sempre convidava uma pessoa para fazer uma caminhada. Então, ele tinha que decidir o modelo do iPhone, ele tinha que decidir as ideias que seriam feitas dentro da empresa, então ele chamava a pessoa responsável para dar uma caminhada. Durante essa caminhada, que ele fazia as decisões e as decisões e as escolhas dele. Então, mais uma ligação entre o corpo e o bom funcionamento que a gente depende do sistema musculoesquelético, né? Então, aqui é só aquela pincelada básica, porque
cada tópico aqui do slide dá uma aula de mais ou menos uma hora e pouco. Eu que já tinha muito tempo sem ver, a hora que eu peguei para ler, eu apanhei pra caramba. Então, acho que a Liga aqui é uma oportunidade boa para quem tiver interesse mesmo, quem achar que é uma especialidade legal, quem achar não, porque é uma especialidade legal, para seguir, a gente vai ter que pegar muita parte de fisiologia, bioquímica, biofísica, chato pra caramba, pelo menos para mim, sempre foi, porque eu fui para uma área cirúrgica exatamente para fugir de toda essa parte aqui, só que aqui a parte mais importante de tudo é isso. Então, assim, a gente tem um órgão que, na realidade, é a maior glândula, é o maior órgão endócrino do corpo, e a gente tem o poder de manipular praticamente tudo que está na tela. Então, desde a secreção de miostatina, lisina, interleucinas, que a gente vai fazer o quê? Basicamente uma modulação hormonal, e assim, é relativamente simples, porque basta a gente definir qual que é o melhor plano terapêutico para o paciente e prescrever a melhor atividade física para ele. Então, assim, se a gente fizer uma contração excêntrica nesse paciente, a gente vai conseguir modular todas as interleucinas e as miocinas que são dependentes do músculo, entendeu? Então, por que isso é tão importante? Porque a gente vai tratar principalmente de prevenção. Então, a gente vai reverter alguns quadros de obesidade, de síndrome metabólica, de hipertensão, de diabetes, só com manipulação de exercício físico, né? Isso é muito bom. E aí a gente entra num paradoxo, na realidade, né? Que era uma definição nova para mim também, que é da OMS, né? Da Organização Mundial de Saúde, que é o quê? O que define um paciente se ele é ativo ou não. Então, para um paciente ele ser considerado ativo, são 150 minutos de aeróbico moderado por semana, mais 2 treinos resistidos na semana. Ou seja, se você faz uma corrida de meia hora por dia, mas não faz treino resistido, então uma academia, uma musculação, né? Você não é considerado ativo. Então, sim, isso é um baque enorme, né? Hoje em dia, se pegar uma porcentagem de acadêmicos na universidade, não vai ter 5% que se enquadre dentro do padrão de ativo. Se for pegar na população, então, imagino que não dê 2%. Acho que não existe nenhum trabalho epidemiológico que leve em consideração esses parâmetros aí, porque é uma coisa assim, inimaginável nos dias de hoje, né? Então, e os melhores resultados ainda, na realidade, são com 150 minutos de aeróbico moderado, né? Então, assim, para você ter os efeitos que a gente estava conversando até agora, de modulação hormonal, de secreção endógena, exatamente com 300 minutos de aeróbico moderado. Então, assim, é uma quantidade absurda. Falei, então, um estudo que a gente poderia fazer aí, um levantamento epidemiológico, a porcentagem disso dentro da faculdade e fora da faculdade, né? Qual que é o grande problema disso? Então, isso daqui, número de causas de mortes em 2016, então a gente consegue ver aqui, né? Cardiovascular primeiro, doença respiratória terceiro, diabetes e problemas endócrinos e de pressão em quarto, né? Então, assim, é um absurdo, né? Pensar que a gente pode prevenir, trabalhar em cima de prevenção, em cima desses dados aí para reverter esses quadros, é uma coisa absurda, né? Então, assim, enquanto a gente não conseguir a nossa função como médico do esporte, vai ser o quê? Conscientização das pessoas, né? Porque, assim, vocês já devem ter ouvido no OBS, alguma vez até no PBL, a gente discutindo alguma coisa, fala, tem que orientar o paciente a fazer atividade física. Mas, se você virar para ele e falar, dona Maria, a senhora precisa fazer atividade física, ela não vai fazer absolutamente nada, né? Foi o que eu falei, por isso que eu aprendi isso na pós-graduação, que é exatamente a prescrição de atividade física, ela tem que ser carimbada, então assim, tem que estar escrita no prontuário, tem que estar escrita na receita, tem que estar carimbada e dar na mão do paciente, porque daí ele vai se conscientizar que de fato aquilo ali não é só uma orientação que ele tem que seguir porque vai ser bom para ele, sim, que é um tratamento para ele. Então assim, junto com todo o tratamento farmacológico que a gente vê das coisas e não farmacológico, a atividade física entra como um tratamento, além de prevenção, que é a parte mais importante. Então assim, se a gente trabalhar em cima desses números aqui, imagina quantos óbitos que não consegue evitar, imagina quantas doenças crônicas a gente não consegue evitar também, né, e tratar. Então, esses aqui são números de mortes por fator de risco em 2016. Então, pressão alta, diabetes, uso de álcool, dieta com baixa ingestão de frutas, atividade física baixa. Então, assim, olha esses números aqui, ó. É uma coisa, assim, absurda, né? E bate na mesma tecla de novo. Se a gente trabalhar em cima de prevenção, a gente vai ter, primeiro, que uma população envelhecendo muito melhor, com maior qualidade de vida e expectativa de vida também.
E evita um monte de sequela aí, né? Se for pensar em internação, tratamento, é um negócio muito absurdo, né? Então, esse aqui é um estudo que eu achei, né, que separou o grupo controle e o grupo de exercício, né? E aí eles fizeram atividade física por 48 semanas, e aí depois foi medido que, assim, o grupo de exercício conseguiu ter uma redução da pressão média em quase 60%, né? Então, com atividade física, a gente não está falando de uso de antipertensivo, estou usando único e exclusivamente recomendações de mudanças do hábito diário e atividade física, cara. Se a gente fizer isso daí, a gente muda um panorama que a gente vê em UBS, posto de saúde, que é um absurdo, né? Então, obesidade, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, tudo isso a gente consegue modular com prescrição de atividade física, né? Claro que vem todo o tratamento farmacológico ajudar, né? É uma coisa em conjunto, mas depois que você tem um tempinho de clínica ali, de vida profissional ativa, você começa a ver um monte de paciente aí que aparece no consultório pensando em ortopedia com artrose, desgaste de joelho, tudo basicamente secundário a sobrepeso, obesidade, que poderia ter sido evitado com 5, 10 anos de orientação atrás, se o cara tivesse uma vida saudável, é uma coisa absurda, né? Esse daqui é um outro, então, um outro estudo aqui um pouquinho mais ligado já na minha área, né, que é o risco de queda em pacientes idosos, né? Então, as fraturas, a fragilidade que a gente tem hoje, principalmente na mulher osteoporótica, por causa do climatério, né? Então, fêmur proximal, húmero proximal, rádio distal, tornozelo agora entrou também, né? Tudo por queda, né? Então, a gente vê aqui na base da pirâmide o quê? Postura, a funcionalidade, então, levantar da cadeira, marcha, equilíbrio, propriocepção, fraqueza, tônus muscular, coordenação, tudo isso aqui a gente faz o quê? A gente faz uma modulação hormonal e aporte calórico necessário junto com atividade física, e a gente vai estar agindo na base dessa pirâmide aqui, né? Então a gente vai evitar com que o paciente idoso caia, a gente vai evitar com que ele tenha fraturas, vai evitar internações, a gente vai evitar mortes, porque fratura do fêmur proximal, a mortalidade no primeiro ano gira em torno de 10% para o paciente idoso, né? Então, sim, imagina se a gente puder evitar 10% das mortes, todas as fraturas de fêmur proximal, só orientando o paciente, né? Então, por que isso é tão importante? Porque com o passar da idade, então, homens, a gente vai tendo uma diminuição da secreção de testosterona a partir dos 30 anos, né? Algumas literaturas já dizem até 25, e a mulher, por causa da osteoporose, né? Então, a gente tem uma baixa... A gente tem uma baixa prescrição de atividades físicas junto a esses fatores. A gente tem uma osteoporose, uma epidemia de osteoporose hoje em dia aí que depois que entra num quadro de osteoporose é difícil a gente reverter isso. Quando pega num quadro de osteopenia ainda, aí a gente consegue relativamente fácil reverter esse quadro, mas depois que entra no quadro de osteoporose fica muito ruim. Então, a perda de massa muscular é muito ruim, porque se o músculo está fraco, consequentemente o osso vai estar fraco, o sistema vai estar fraco, o paciente não vai... ele entra num quadro sarcopênico, se ele tiver alguma comorbidade, ou um quadro caquético, ele vai perdendo cada vez mais massa magra, vai ficando cada vez mais debilitado, e aí para a gente reverter esse quadro é muito difícil, né? O paciente, por exemplo, depois de uma fratura de fêmur proximal, ou uma fratura de bacia, ele vai para a cama, dificilmente a gente consegue recuperar isso daí. Por isso que, mais uma vez, bater na tecla, né? O médico do esporte, a gente como médico do esporte, a gente vai tentar, sempre que possível, trabalhar na prevenção. Então, a gente quer que o paciente venha procurar a gente sadio, não doente, porque depois que ele está doente, a gente vai procurar os tratamentos adequados dentro da medicina convencional. Mas a medicina do esporte, a gente vai tentar trabalhar sempre em cima da prevenção, porque isso que é muito importante. Então, basicamente, a gente vai tentar prevenir o quê? Perda de massa muscular. Então, quantos aí a gente já não viu, já chegou até discutindo PBL, a parte de caquexia, nas UBS que vocês fazem estágio aí, paciente caquético, chega lá, aquela barriga de gordura e todos os ossos e os músculos aparentes, porque perdeu literalmente toda a massa muscular, né? E aí, com a massa muscular debilitado, o paciente não consegue levantar, não consegue ir ao toalete sozinho, não consegue se alimentar sozinho, fica dependente. Então, imagina a gente, uma posição de médico, uma posição que vai trabalhar basicamente até a mão cair, o médico não para de trabalhar. Se chegar numa idade lá de 80, 85 anos, você ficar dependente de alguém para conseguir ir no banheiro, para conseguir se alimentar.
Então tem toda essa questão psicológica também que envolve, né? E esse estado de perda muscular, então ele mantém um estado de acidose metabólica crônico no organismo, que é difícil a gente reverter, né? Ele diminui a perfusão muscular, então cada vez mais o músculo vai ficando mais fraco, né? A gente vê nos pacientes um quadro de ingesta inadequada de macronutrientes, né? Carboidrato, proteína e gordura, e de micronutrientes, as vitaminas e os sais minerais, né? Um estado inflamatório crônico, então vocês já devem ter ouvido isso daí muitas vezes, que o paciente ele está inflamado, ele é inflamado, é exatamente por isso daqui, porque assim, as interleucinas dele já estão todas alteradas, e para a gente reverter isso daqui é muito difícil, então por isso que prevenção é sempre o melhor. E a importância da VO2, do VO2 máximo para esse paciente, que vai estar diretamente ligado à capacidade do corpo em captar o oxigênio nas vias aéreas e distribuir para o corpo até eles chegarem lá na mitocôndria. Então, tudo isso vai tá muito comprometido no paciente depois que ele já está num estado, por exemplo, de acidose metabólica crônica, que já tem uma perda de massa magra muito importante, para a gente trabalhar na reversão desse quadro um pouquinho diferente, né? E, assim, a prescrição de atividade física, junto com prescrição hormonal, suplementação, tudo vai depender de paciente para paciente, claro, né? Ela é praticamente restrita hoje. A gente tem, assim, algumas contraindicações absolutas, praticamente nenhuma de prescrição de atividade física, né? E relativas são mínimas, assim, não vale nem a pena a gente comentar, porque são coisas que dificilmente a gente vai pegar na prática clínica. Mas eu trouxe alguns exemplos aqui de alguns estudos, né? Então, assim, paciente renal crônico, né? Então, esse estudo aí pegou os pacientes com insuficiência renal crônicas, dialíticos, tá? E eles fizeram esse acompanhamento com HIIT, então treino de alta intensidade intervalado por 3 meses. E aí, assim, o que foi observado? A diminuição do uso de drogas antihipertensivas nesse paciente. Então, você imagina, você tem um paciente renal crônico que está lá, uma polifarmácia enorme, grande parte dos antihipertensivos, eles são nefrotóxicos, né? Então, é uma complicação que a gente tem. Então, você imagina um paciente que está indo para diálise, está usando 3, 4 classes medicamentosas de antihipertensivo, e você fazer uma prescrição aí de atividade física, e o cara começar a reverter o quadro, né? Então diminuiu, né, pelo estudo, a quantidade de volume dos fluidos extracelular, consequentemente diminuindo a pressão, o cara tendo que usar menos drogas, né? Então, pô, isso aqui é absurdo, né, cara? Até para mim, que gosto da área cirúrgica, eu fico encantado com essas coisas aqui, porque de fato é muito legal. Você vê o paciente melhorando, né? Você curando o paciente, você tratando o paciente, você prevenindo o paciente de ter piora dos quadros crônicos que eles têm, é muito legal isso daí, né? Então, assim, o paciente oncológico, né? Então, a gente chegou a discutir no PBL, pessoal da T1, né? Então, eles têm um quadro de perda de peso, catabolismo, caquexia, sarcopenia, devido à perda muscular, que é muito, muito grave, né? E isso está relacionado tanto ao câncer primário, quanto à presença de quimioterapia e a anapetência que acontece por causa da quimioterapia, né? Então, assim, esse estudo aqui também é um estudo absurdo, né? Eles fizeram a dosagem de VO2 máximo, que faz via teste cardiopulmonar, em esteira ou bicicleta, com máscara, né? E para medir o quanto que o paciente consegue captar do oxigênio e redistribuir para o corpo. Então, pré-quimioterapia tinha um VO máximo de 14,5 e pós 12,3. Então, imagina a gente com uma prescrição de atividade física, seja isso daqui, seja no paciente em ambiente domiciliar, seja internado, seja em UTI, tem que ser prescrito, né? Então, atividade física de preferência aeróbica junto com um treino de força resistida, né? A gente consegue trabalhar tudo em cima disso daqui e melhorar o quadro do paciente, não deixar ele evoluir para esse quadro aqui de pós-quimioterapia com o VO2 máximo tão ruim ali que começa a incapacitar o paciente de fazer as coisas no dia a dia, né? Então, até pacientes pós-infarto agudo do miocárdio, né? Teve esse estudo enorme aqui em 2018, se não me engano, né? Que analisou mais de 22 mil pacientes infartados, um segmento que foi feito por 4 anos. E aí olha a diferença, né, que a gente tinha visto da definição da Organização Mundial de Saúde, né? Aqui no estudo, eles consideraram sedentário menos de uma vez por semana, ou uma vez por semana, e o paciente ativo com 2 ou mais vezes por semana. Ou seja, se o cara fazia 3 vezes por semana, ele já era considerado ativo. Bem diferente do que a gente viu, né? E o segmento eles dividiram entre constantemente ativo, então o cara que fazia atividade física antes do infarto continuou fazendo atividade física depois do infarto, e constantemente inativo, que é o que não fazia nada e continua não fazendo nada. Então, se a gente for ver aqui, ó, a quantidade de pacientes
ativos, vai dar o quê? Uns 12 para 13% aqui, né? Enquanto de paciente inativo, ao contrário, né? Ativo vai dar o quê? Uns 3%, enquanto aqui vai dar uns 12%, né? Então, assim, 4 vezes mais a chance de você morrer por falta de atividade física no paciente pós-infartado, né? Então, assim, não existe mais aquela antigamente, né, ainda quando eu estava na faculdade, ele ainda tinha muita restrição para a prescrição de atividade física. Então, paciente infartado, ICC, que é o próximo slide aqui, assim, entendeu? Tinha muita restrição ainda. Mas será que pode fazer? Será que não pode fazer? Mesma coisa que tinha com criança, hoje em dia não tem mais, né? Não, mas começar a ir para academia, fazer estímulo de atividade resistida, vai fechar a física de crescimento. Puta de uma balela, né? Exatamente o contrário. Então, em vez do paciente parar de crescer, estimula o crescimento, né? Porque mais liberação de testosterona vai estimular o crescimento dele, né? Então, esse aqui é um outro estudo ali, né? Que foi feito com paciente com ICC. Então, assim, na década, sei lá, de 70, 80, uma das prescrições do tratamento da insuficiência cardíaca congestiva era exatamente não fazer atividade física. Era você ficar preso no leito. Então, você imagina, matava esse paciente, porque na época, com certeza, era o que tinha, né? Era a medicina que tinha na época. Mas hoje em dia a gente sabe que isso daí é um absurdo, exatamente o contrário, né? Então, assim, o exercício físico, ele não só trabalha na prevenção, mas como no tratamento e na melhora do prognóstico do CC, né? Então, assim, para cada unidade de VO2 máximo que a gente consegue ganhar para esse paciente, tem uma correlação média, né, aproximada de uma diminuição de 6% dos índices de CC do paciente, né? Então, cara, você imagina, você ganhar 3 por 3 unidades de VO2 máximo do paciente ali, você consegue regredir quase 20% do CC do paciente, né? Então, de fato, aqui a gente está tratando o paciente, né? Claro que a terapêutica medicamentosa dele vai continuar igual, mas, cara, esses dados aqui são muito absurdos, né? Depois que são dados que eu não conhecia, nunca tive acesso a esses dados aqui, e ainda bem, né? Fui buscar a formação aí agora após graduação e a gente vê que é uma coisa absurda, assim. Então, assim, paciente meu de pós-operatório, que hoje em dia está na UTI, ele faz fisioterapia 3 vezes por dia, né? Quando a gente consegue no SUS, claro, mas de 2 a 3 vezes por dia. E, assim, exercício aeróbico, exercício de treino de força resistida, halter, elástico. Então, vai para o leito, eu já pedi para os fisioterapeutas, tem que fazer. Por quê? Porque é o que melhora o paciente. Olha outro dado absurdo aqui, né? Então, 10% dos pacientes com ICC praticam atividades físicas. Então, assim, é otimista esse dado aqui ainda, eu acho, na realidade, porque deve ser muito menos. Na realidade que deve ser muito menos. E quanto mais a gente conseguir trabalhar em cima disso, melhor é. O médico do esporte, ele deveria ser contratado do hospital para fazer visita em paciente em UTI, em paciente grave, paciente acamado, exatamente para a gente tentar reverter isso daqui, né? Então, você imagina, de uma unidade máxima de VO2 máximo, diminuir 6% de insuficiência cardíaca, imagina quantas internações não poderiam ter sido evitadas por descompensação se o paciente fizesse atividade física, se tivesse essa prescrição de atividade física, né? Então, isso é uma coisa absurda, né? E que nem falando de criança, o espectro autista, então fizeram um estudo aqui também, dividiram o grupo controle e o grupo de exercício, e atividade física durante 1 ano, pelo menos 3 vezes por semana. Então, olha isso aqui, ó. Crescimento em 12 meses, grupo exercício 3,7 centímetros contra 2,4 do grupo controle, né? Nas crianças do grupo exercício, então aumento do HDL, que é o colesterol bom, e diminuição do LDL, né? E existem duas escalas de medidas que os pais desses pacientes das crianças foram submetidos, né? E no grupo exercício, houve uma percepção da melhora da qualidade de vida pelos pais. Então, você imagina, o espectro autista, claro que seus graus variáveis, né? Você imagina 1 ano depois do estudo, né? Das crianças terem sido submetidas a isso, o pai poder fazer uma escala lá e ele falar pro orientador que, pô, a qualidade de vida do filho dele tá melhor, tá tendo menos crises, tá vivendo melhor, tá interagindo melhor com as crianças, cresceu. Pô, isso aqui é muito legal, né, velho? Então, assim, só para tirar aquele estereótipo da cabeça que o médico do esporte só passa bomba. Ah, Paulo, então você não passa bomba? Passo. Tem paciente que busca, a gente passa, não tem problema. Faz o acompanhamento, que é a parte mais importante na realidade, né? Então, assim, o uso, isso a gente vai destrinchar bem aí durante as aulas da liga, né? O grande problema do uso do esteroide primeiro, o uso underground, né? Então, aquele esteroide que você não compra na farmácia, você compra com o humano da academia, com o coach e tal,
que assim, o último estudo dos Estados Unidos mostrou que 60% dos esteroides anabolizantes underground não tem nada do que você está comprando. Então, você está comprando enantato de testosterona e ele está aplicando anastrozol. É um negócio absurdo. Então, assim, o paciente quer usar o esteroide anabolizante, ele vai usar, você prescrevendo ou não. A nossa função como médico do esporte é fazer o quê? Cuidar desse paciente, então fazer o acompanhamento, tanto o psicológico, quanto as dosagens de níveis hormonais, colesterol, tudo que a gente vê mais para frente, né? Então, assim, o médico do esporte, ele vai agir em todas essas áreas aqui, né? Então, desde o uso recreativo de esteroide anabolizante por estética, o paciente de alto nível, que eu estou começando a ter contato agora com os clubes, né? Então, assim, o paciente dialítico, então são os pacientes doentes, os pacientes internados em UTI, então, que precisam dessa atividade física, né, que tem necessidade, e os pacientes que são adaptados também, né, vai acabar caindo na mão. Então, assim, tudo isso é basicamente o quê? Como você quer chegar nos seus 80 anos? Você quer chegar aquele paciente doente, utilizando uma polifarmácia, que já está caquético, perdeu toda a sua massa muscular, ou então você quer chegar como aqueles pacientes, eu estava vendo ontem ainda uma notícia no Globo, um paciente acima de 100 anos tinha completado uma maratona, né? Então, a gente trabalhar na prevenção é trabalhar na melhora da qualidade de vida, trabalhar num envelhecimento saudável, né? Não deixar o paciente tão dependente de algumas coisas que acaba acontecendo da idade, só que assim, tem muita coisa que é evitável, né? No SUS a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para trabalhar em cima desses conceitos aí, mas assim, se você orientar direitinho, você conversar, você ter uma equipe, um bom relacionamento, desde o psicólogo até o fisioterapeuta, a gente consegue. Falta muita boa vontade do médico hoje em dia e força de vontade de querer mudar esse panorama aí. E se todo mundo... Sim, o que a gente comentou hoje basicamente deveria ser, na realidade, um conhecimento básico da formação. Só que na minha, pelo menos, eu não tive nada, né, de vocês, a bagunça que está hoje, então eu imagino que vocês não tenham nada referente a isso daí, né? Tem um pouquinho, uma pincelada em cada especialidade que acaba passando, só que assim, muito pouca coisa, né? Então, assim, a medicina do esporte, ela tá vindo para dar uma revolucionada nisso daí, né? O primeiro título, a primeira prova de título de especialista foi em 99, se não me engano, né? Então tem 20 anos, uma coisa muito nova, né? Os conceitos que vêm surgindo todo ano, muda muita coisa, exatamente porque, principalmente na parte de esteroide, antigamente não, ainda existe, né, um preconceito muito grande e uma desinformação generalizada da maioria dos médicos aí com preconceitos absurdos, né? E cada dia que passa surge estudos novos, coisa nova para a gente basicamente melhorar a qualidade de vida do paciente e sempre pensando nisso daí, né? Um envelhecimento saudável, melhorar a qualidade de vida, aumentar a longevidade, que é a parte mais importante de tudo aí, né? Então, viver bem. Então é isso, acho que o jeito mais fácil de me contatar hoje é WhatsApp para quem tiver, e no Insta e no e-mail eu estou começando a usar um pouquinho mais agora, o Instagram eu não usava ainda, mas se precisar de alguma coisa aí, estamos à disposição. E aí, assim, durante a liga, na realidade, né, a gente vai destrinchar bem mais os temas, né? Então, a gente vai entrar no esteroide, vai entrar no treinamento físico, vai entrar na prescrição mais adequada para cada paciente. A gente já estou conseguindo alguns palestrantes para ajudar a gente também aqui, porque, assim, como são muitas especialidades, a gente precisa diversificar, não tem como uma pessoa falar tudo, né? Então, mais para frente, nos nossos encontros aí, mensais ou semanais, vamos ver, a gente vai falar bem mais sobre vários assuntos aí. E para quem for ficar na liga, se prepare, porque fisiologia pra caramba, bioquímica pra caramba, chato pra caramba. Mas tem que saber, não tem muito o que fazer. Beleza? Paulo, mais uma vez te agradecer aí pelo tempo, pela disponibilidade. Agradecer por ter assumido essa empreitada aí com a gente da liga, de tocar a liga, de acreditar aí na liga. Porque o início não é fácil, né? Não é fácil a gente tirar a liga do papel. Isso que a gente está com dificuldade. O difícil é tirar do papel. Depois a gente vai organizando, né? E outra dificuldade é um pouco, é igual você falou na aula, né? As pessoas não têm uma ideia exata do que é a medicina do esporte, né? Então, assim, foi interessante, já deu uma pincelada em tudo, para todo mundo aí vai ter uma noção do que é a medicina do esporte. E assim, para quem está aí na sala, que está interessado, isso aqui é só o começo. A gente tem muita coisa para abordar, a gente tem muita coisa para falar. Igual o Paulo falou, é muito mais amplo do que vocês esperam.
Se vocês for pegar a especialidade hoje, a residência mesmo, medicina do esporte, é uma residência de 3 anos, que você vai rodar em todas as básicas, então você vai rodar em pediatria, você vai rodar em clínica médica, você passa pela ortopedia, então não é algo assim muito superficial, muito pelo contrário, você abrange muita coisa para saber direcionar e para saber fazer a correlação. E o mais importante, a gente aprende a receber o paciente, né? O que a gente mais vê assim de importante em relação à medicina do esporte se chama acolhimento. É o que mais importante. Às vezes falta um pouco de acolhimento nas demais especialidades, às vezes, por exemplo, o usuário mesmo de steroides anabolizantes, aquele que faz uso assim, muitas vezes ele faz esse uso incorreto porque ele não tem um acolhimento adequado, né? Então vai no médico lá, o médico simplesmente por ignorância ou por falta de interesse acaba simplesmente despachando esse paciente do consultório e esse paciente fica aí à mercê, né? À mercê dos grupos, digamos assim. Mas é isso, a gente vai procurar encerrar por aqui mesmo. Tem alguma pergunta aqui? Eu olhei aqui no grupo, não apareceu nenhuma pergunta nos comentários. O pessoal estava perguntando sobre os slides, Paulo. Você vai poder compartilhar? Passo pra vocês sim, deixa. Então, Eu mando depois pro a seu, gente... Alander, depois você manda pra eles aí. Não, beleza. Então, os slides a gente vai estar compartilhando. Pergunta, acho que ninguém tem nada para perguntar. Eu acho que sim, hoje foi o que eu falei, né? Não é só do paciente leigo, na realidade, né? Pegar pra perguntar, pega o pessoal dessa última turma que entrou agora, do segundo período, perguntar assim, o que o médico do esporte faz? Não sabe falar, não vai saber falar, entendeu? Vai falar, o cara que fica lá no banco de reserva, tal, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito nova, né? Tipo, assim, é tema pra caramba, velho, tema demais, velho. É, o que você falou, a residência de medicina do esporte hoje são 3 anos, né, cara? Assim, coisa pra caramba, é muita coisa mesmo. Após ajuda muito, mas, pô, se eu não correr por fora e não estudar, não chega lá não, velho. E a prova de título é difícil pra caramba, né? Então daqui uns anos eu vou prestar também. Tem que estuda pra caramba, cara. Sim, do que eu falei, acho que uma boa pincelada, porque às vezes alguém repensa aí, né? Acha que tá vindo para uma coisa, quando chega aqui é outra. Então tem que ter, você já conhece bem, né? A gente já conversou bastante aí, já tem uma boa noção do que é a área de atuação, como que é. Mas para quem não sabe nada, às vezes vem achando que é uma coisa, achando que eu vou passar protocolo aqui, vou ensinar todo mundo a usar bomba aí. Não é bem assim. Não, ele tá lascado. Vai muito além disso, né? Inclusive, um dado importante para saber que hoje a gente está com 7 residências no Brasil na área de medicina do esporte. E também é importante mencionar que hoje a gente tem menos de 1.000 profissionais registrados, né, como médicos do esporte. Sim. Desde residente a pós-graduando. Então, assim, tem muito a se aprender e tem muito a se discutir, né? Então a gente Não, está... eu falei, questão de estudo aí, cara, toda semana é alguma coisa nova. Toda semana é alguma coisa nova, aparece alguma coisa nova, alguma coisa nova. Sempre, sempre, sempre. Porque, assim, é uma área, assim, né, tem que... Eu já conversei com algum pessoal que me conhece aí, tem que definir bem o que vocês vão querer da vida, né? Seguir o futuro profissional aí, cada um vai para a área. Tem gente que vai para a área acadêmica, tem gente que quer sair trabalhar, tem gente que cada um vai para o seu lado. Assim, é uma área boa ainda, porque o que você falou ainda não tem... O grande problema da medicina do esporte é o quê? Que tem muito nem que dá pitaco, né? Então tem o clínico geral lá que faz o protocolinho dele, tem o endócrino que manja de endócrino, mas ele quer entrar na área, só que ele não estuda e tal, então assim... mas aí assim, a gente diferencia bons profissionais dos ruins na prática, né? Aqui ainda em Caçador menos, mas em São Paulo eu cansei de pegar paciente lá, assim, as coisas, prescrições absurdas, entendeu? Então você tem que parar, assim, a minha consulta hoje de medicina do esporte, medicina esportiva é 1 hora e meia de consulta, porque você tem que virar a cabeça do paciente do avesso, entendeu? Se você não fizer isso daí, ele vira as costas, vai embora e tudo que você falou ali não adianta nada. Então, como eu falei, é um trabalho de conscientização que a gente tem. É bom que vocês estejam tendo isso, pelo menos um pouquinho, né, na formação, na parte universitária aí, né, para sair com uma cabeça um pouco diferente. E a área é muito legal, assim, é muito abrangente, tem muita coisa para que a gente pode abordar, mexer. Como eu falei, acho que não vai faltar tema para aula aí, porque, meu, eu falei, daquele slide lá da secreção hormonal, cada uma dá uma aulinha de 1 hora e meia ali. Então é coisa pra caramba, né? Coisa pra caramba. Prática, acho que a gente não vai ter tanta ali, né? Imagino que a gente possa até tentar bolar algumas coisas aí, talvez quando tiver algum implante hormonal, alguma coisa chamar vocês para verem, sim, mas acho que de prática a gente não vai ter muita coisa. Mas a gente marca aí umas aulas
presenciais, a gente conversar é melhor, aí, né? Presencial é mais legal. Não, a gente vai ter a primeira aula presencial, né, para recepção dos novos membros. Gente, então, em relação à prova, a prova vai ser em cima disso aí que o Paulo falou, uma prova tranquila, nada muito profunda, né, doutor? Não, é mais superficial. Né? Depois a gente passa aí alguns artigos, alguma coisa o pessoal lê aí, só para... Ficar mais atualizado, né? Sim. Não, então é isso, acho que a gente pode encerrar por aqui, então. Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer, a gente já falou o que tinha para falar. E só agradecer a todo mundo que esteve presente, o Dr. Paulo aí pela iniciativa, pelo tempo, e todo mundo que esteve presente tirou um tempinho para estar aqui hoje participando. E mais uma vez, gente, pensa bem isso, porque assim, a Liga é um compromisso de um ano, a partir do momento que você entra, você vai estar tirando a oportunidade de outra pessoa entrar. Então, assim, pensa bem se vocês realmente têm interesse em aprender com a Liga esse ano e desenvolver junto. Até porque aqui o objetivo é todo mundo crescer junto. Então, da mesma forma que você aprende, você também contribui de alguma forma, né? E no mais é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar. Eu quero agradecer o convite, Elander. Também sou meio novo na área aí, né? Estou 1 ano na pós. Já mexo com o paciente há um pouquinho mais de tempo, mas foi o que eu falei, uma coisa é você dar pitaco, você ouvir, você ler, outra coisa é você estar ali estudando, vendo artigo, que é o que a gente vai fazer aqui na Liga, né? Então, é o que você falou, é um compromisso, porque é clínica pura, é teoria pura. Vai ser artigo, vai ser livro, vai ser isso, né? Eu falei, a parte prática a gente faz lá na ortopedia, a parte clínica e acadêmica vai ser tudo aqui, né? Mas a gente vamos indo aí, vai dar para aprender bastante nesse ano aí. A gente vai aprendendo junto aí, vai ser bem legal. Show. Então, gente, boa noite. Vou encerrar aqui a gravação.